Bom dia a todos os irmãos em Cristo Jesus, os irmãos do Catecúmeno aí. Hoje nós estamos gravando uma aula para vocês aqui. Hoje é Dia dos Namorados, né? Então, para que vocês possam aproveitar aí da melhor maneira e também juntinhos aí estudar a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe todos os nossos irmãos do Catecúmenos e cada um aí daqueles que estão nesse processo de se tornar membros, né? A Amanda, a Sayuri, o Roberto, a Suelen e aqueles que estão acompanhando, que já são membros da igreja, da congregação, né? O Everton e o Eduardo. Então, que Deus abençoe vocês, que a gente possa aproveitar esse estudo de hoje, que será um breve estudo, uma introdução aí aos 5 pontos do calvinismo, tá bom? Nós vamos passar a estudar aqui, ter várias aulas a respeito dos 5 pontos do calvinismo, que em resumo é o assunto da predestinação na salvação, tá bom? Vamos começar com uma palavra de oração. Peço que você que está na tua casa aí, você também incline a sua cabeça, que você se concentre aí para poder orar, pedir a benção do Senhor. Ó Senhor, nós te glorificamos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder estudar a tua palavra nessa sexta-feira, ó Pai. Que o teu nome seja glorificado em tudo, embora não possamos estar presentes, mas com certeza os teus filhos irão acompanhar o estudo e o teu nome há de ser glorificado. Ajuda-nos em tudo em nome de Jesus, especialmente nesse assunto que não é um assunto fácil, tem sido bastante debatido, todavia a tua palavra não se cala de maneira alguma em relação a ele. Nós pedimos estas coisas ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, então vamos à introdução aos 5 pontos do calvinismo. Então, o que são os 5 pontos do calvinismo? Nada mais são do que a representação da doutrina da predestinação. Por que é importante a gente estudar isso? Porque somente das igrejas de expressão nacional e mundial, praticamente só a igreja presbiteriana que sustenta a doutrina da predestinação, que continua sustentando, né, a doutrina da predestinação. E algumas batistas também, calvinistas também sustentam a doutrina da predestinação, igrejas congregacionais, mas a igreja aí que é mais conhecida por sustentar as doutrinas relacionadas à predestinação na salvação, né? Porque existem os decretos de Deus em outras áreas, em outros assuntos da Escritura, mas o nosso assunto é sobre a doutrina da predestinação na salvação. E não há outra maneira melhor de estudar a doutrina da predestinação na salvação, senão através dos famosos 5 pontos do calvinismo. Digo famosos porque no mundo da teologia aí, os 5 pontos do calvinismo são bastante conhecidos. Se você não conhece, então você vai passar a conhecer a partir de hoje, né? Começar a conhecer os 5 pontos do calvinismo. Mas vamos a algumas questões introdutórias para que a gente se habitue aí ao tema, tá bom? A primeira coisa que nós temos que observar é que trabalhar estes assuntos, até que a gente tenha convicção a respeito destes assuntos, demora anos. Ou seja, tem pessoas que estão estudando sobre a predestinação há anos e ainda não conseguem compreender direito algumas verdades, tá bom? Então não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que a gente tem que aprender de uma vez. Não é uma coisa aprender no sentido de entender de uma vez. O que a gente tem que entender, o que tem que acontecer de uma vez é a gente aceitar que essa doutrina é bíblica. Que é impossível a gente não aceitar isso porque a doutrina da eleição, da predestinação está na Escritura inteirinha, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer mesmo de cara é não negar que ela existe. Ela está na Escritura. Hoje a gente ainda não vai ver essa questão propriamente dita, né? Porque é apenas uma introdução ao assunto, mas a gente vai ver que é uma doutrina bíblica. Mas entender essa doutrina já são outros 500, tá bom? Então a gente vai começar a entender a partir do momento que a gente estudar e às vezes isso demora até muito tempo. Então existem pessoas que já estudaram a doutrina da predestinação várias e várias vezes, mas ainda não compreendem algumas implicações dessa doutrina. Acabam deixando de compreender
algum aspecto sobre os decretos de Deus ou deixando de compreender alguns aspectos sobre a responsabilidade humana e assim por diante. Bom, embora seja um assunto aí que seja bastante debatido, esse assunto já foi debatido na história da igreja e é sempre bom a gente ressaltar que ele foi debatido e os debates sempre foram favoráveis à predestinação, tá bom? Na história da igreja, isso é uma questão histórica, até mesmo contando com a história da igreja católica também. Tá bom? Então, apesar desse debate tão grande, a Bíblia não se cala em relação a este tema. Como disse, a Bíblia fala sobre isso. Então, vocês mesmos devem lembrar aí de textos que falam sobre eleição, né, que Deus escolhe pessoas. Ora, né? Se Deus escolhe pessoas, então nós temos algum tipo de escolha pré-determinada, uma predestinação. É óbvio isso, porque Deus não escolhe as coisas como a gente escolhe, né? A gente não conhece o futuro, nem o passado, a gente está dentro do tempo. Então as nossas escolhas são baseadas em circunstâncias. Ora, se Deus escolhe e ele está fora do tempo, subentende-se que as suas escolhas não dependem das circunstâncias, não dependem de fatores humanos, as suas escolhas são totalmente livres e por isso a gente chama de predestinação, porque não são feitas de uma hora para outra, obviamente. Estão todas dentro do plano de Deus. Bom, apesar disso, a gente não pode deixar que a nossa curiosidade a respeito desse tema queira ultrapassar aquilo que a Bíblia diz a respeito do tema, tá bom? Calvino ele sempre enfatizou isso, que a curiosidade exacerbada em relação ao estudo da Bíblia é pecaminosa, porque é como se a gente quisesse saber a mais daquilo que Deus está revelando. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente vai até onde a Bíblia nos diz, tá bom? Para ir até onde Deus se revelou. A Bíblia é a palavra de Deus, então a gente vai até onde Ele falou, tá bom? Bom, então já de cara dá para perceber que não é um assunto fácil, que é um assunto, embora os debates tenham sido favoráveis aí sempre àqueles que acreditam na predestinação, na salvação, é um assunto que foi bastante debatido, que gera bastante controvérsia, e especialmente nos tempos modernos, em que o humanismo, né, está cada vez mais em voga, as pessoas estão cada vez colocando o homem no centro e tirando Deus da história. Cada vez fica mais difícil para as pessoas aceitarem essa doutrina, assim como a doutrina da soberania de Deus e outras doutrinas mais que vão contra a natureza humana. Bom, eu quero agora dar pelo menos 2 exemplos bíblicos do que talvez seja a raiz dessa discussão. Por que algumas pessoas acreditam que Deus predestinou pessoas para a salvação e por que outras pessoas não acreditam que Deus predestinou? Acreditam que a pessoa é salva pela sua própria vontade, pelo livre-arbítrio. Por que isso acontece? Bom, porque a própria Bíblia, em alguns textos, nos dá claramente a entender que Deus predestinou todas as coisas. Que Deus escolheu, né? Vocês foram escolhidos antes da fundação do mundo. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, né? Jesus disse. Então existe uma gama, um conjunto de textos que claramente apontam para o fato de que Deus escolhe pessoas para a salvação. Só que existe outro conjunto de textos que nos dá a entender, veja, eu digo nos dá a entender porque nós vamos estudar esses textos da maneira correta, tentando entender realmente o texto para ver o que ele quer dizer. Mas tem um outro conjunto de textos que nos dá a entender que o homem é quem escolhe, que o homem tem essa liberdade de escolha, que ele seria, então, que seria a sua própria escolha que decidiria o seu destino. Então nós temos esses 2 grupos de textos. É claro que estes textos são mal compreendidos por aqueles que não acreditam na doutrina da predestinação, e por isso nós vamos estudar esses textos durante o estudo dos 5 pontos do calvinismo. Nós vamos estudar esses textos de uma maneira aí bíblica, olhando para o seu contexto, devagar, né? Sempre prestando atenção. Eu vou dar 2 exemplos aqui dessa tensão que ocorre na Escritura entre a vontade de Deus e a vontade humana. Bom, uma primeira coisa que a gente tem que entender é que essas 2 coisas não se anulam. Embora eu vá explicar para vocês mais para frente que
O ser humano não tem o livre-arbítrio, nós vamos explicar isso. Ele tem responsabilidade, ele tem uma certa liberdade dentro da sua natureza, mas ele não tem livre-arbítrio, como pregam os defensores de que a salvação é pela própria escolha. Embora isso seja uma verdade, existem sim textos que mostram essa tensão entre a vontade de Deus e a vontade humana e a responsabilidade, diria, né? Responsabilidade humana, e que essas duas coisas caminham juntas. Então, olhe para esse texto aqui, por exemplo. Atos capítulo 2, versos 22 e 23. Preste atenção neste texto das Sagradas Escrituras. Atos 2, 22 e 23. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. E aí Pedro diz o seguinte, sendo este quem, né? O pronome demonstrativo se referindo a Jesus. Sendo este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ou seja, Jesus morreu, ele foi entregue à morte por quem? Ele foi entregue à morte, o texto está dizendo, por Deus, por um plano de Deus, um plano que não foi feito de uma hora para outra, um plano que foi feito de antemão. Então, pelo determinado desígnio, pela intenção, pelo propósito de Deus e presciência de Deus, o fato de Deus conhecer todas as coisas antecipadamente. Óbvio que, quando se trata de presciência, a presciência de Deus não é como uma previsão humana. Então, por exemplo, a previsão do tempo, né? As pessoas colocam aí nos sites previsão de tempo que semana que vem, tal dia, vai chover tantos milímetros de água. Bom, tantos milímetros cúbicos de água. Isso é uma previsão, ou seja, a pessoa está tentando prever algo que está fora do controle dela, que ela não tem influência, ela não está fazendo o tempo, ela não está controlando o tempo. Diferente de Deus, Deus sabe das coisas que acontecem antecipadamente, não porque ele sabe de algo que vai ocorrer que está fora do alcance dele, que ele não tem controle. Ele sabe porque ele há de fazer, ele há de decretar, ele há de conduzir da maneira que ele quer. Então, depois a gente vai falar um pouco mais durante todo o estudo dos 5 pontos sobre essa questão da presciência. Bom, de azul aí no texto, vocês podem observar que aí está destacada a vontade de Deus na morte de Jesus. Jesus morreu, em primeira análise, porque Deus quis. Deus o entregou à morte para salvar pessoas. Então, sendo Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Agora, olha só isso. Você poderia pensar o seguinte, cara, se Deus entregou o próprio filho a morrer, quem que foi culpado pela morte de Jesus? Você poderia dizer, não, então os judeus não tiveram culpa. Judas não teve culpa por trair Jesus. Os romanos não tiveram culpa por crucificá-lo. Não, mas o texto não diz isso. Veja, o texto diz aí em vermelho, vós o matastes, quer dizer, vocês mataram Jesus, crucificando por mão de Nicos. Por mão de Nicos quem? Por mão dos romanos, tá? Dos soldados romanos ali. Então, esse texto, vocês conseguem perceber que esse texto tem uma tensão? A vontade de Deus e a responsabilidade humana. Essas coisas não se anulam. É óbvio que essa é uma tensão. Quando eu digo tensão, é porque na nossa mente, na nossa lógica, parece que essas coisas não se encaixam. Mas não necessariamente na lógica de Deus. Tá bom? Nós sabemos pouco sobre a essência de Deus. Mas o que nós sabemos, biblicamente, é que Deus é santo, justo, tudo que Deus faz é bom. Em Deus não há maldade. Então, ele decreta todas as coisas, mas ele não é o autor do pecado. Então, esse é o grande ponto aí da nossa, grande questão da nossa teologia. Então, por mais que Deus tenha decretado a morte de Jesus, ele responsabiliza aqueles que crucificaram Jesus, sendo Jesus um justo. Bom, esse é o texto, um dos textos, tá? Outro texto que eu quero compartilhar com vocês, que mostra, só para a gente começar a se habituar aí com essa tensão bíblica, é Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13.
Tá 3 ali, mas é 13, tá? Filipenses 2, 12 e 13. Vamos lá. Assim, pois, amados meus, apóstolo Paulo que está falando, né? Como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, olha só o destaque em azul. Desenvolvei a vossa salvação. Outras traduções dizem o seguinte: trabalhai pela vossa salvação. Então, o que dá a entender isso? Trabalhai pela vossa salvação. Dá a entender que a responsabilidade, né? A responsabilidade pela salvação é só minha. Dá a entender isso, né? Nessa frase em azul aí, né? Quando Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação, trabalhai pela vossa salvação. Mas aí o versículo 13 diz o seguinte, o destaque em vermelho: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então Paulo diz, olha, trabalhe pela vossa salvação, desenvolva a sua salvação. Mas é Deus, né? Porque é Deus que está trabalhando isso em você. É Deus que está fazendo com que você queira, é Deus que está fazendo com que você realize. Então vocês conseguem perceber essa tensão? O ser humano é responsável. Deus diz para o ser humano, olha, aceite, se entregue, se arrependa. Só que quem realiza isso, quem está operando isso, é Deus. Uma coisa não anula a outra. As duas coisas caminham juntas, tá bom? Por isso que existe então a discussão sobre essa questão da predestinação. Nós, os calvinistas, a gente procura encarar a realidade da Bíblia. Algumas pessoas anulam a responsabilidade humana, dizem, não, se Deus decretou, então o ser humano não é responsável. Isso é antibíblico. Os arminianos, que acreditam na salvação pelo livre-arbítrio, eles anulam a soberania de Deus. Ah, o ser humano é salvo pela sua escolha. Então, onde está a soberania de Deus aí? Então, isso também é antibíblico. Nós preferimos ficar com aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia, como esse texto e o outro texto que nós lemos, está apresentando as duas coisas. Deus é soberano e o ser humano tem a medida de responsabilidade. Nós vamos explicar essa responsabilidade quando a gente estudar sobre a depravação total, que é o primeiro ponto do calvinismo, numa próxima aula. Nós vamos explicar que essa responsabilidade não significa livre-arbítrio. A gente tem até uma nomenclatura talvez melhor para isso e na aula devida nós vamos passar para vocês. Bom, vamos olhar um pouco então para a doutrina da predestinação na história, rapidamente, tá? Alguns pontos aqui. Primeiramente, obviamente, na Bíblia, a doutrina da predestinação aparece, né? Com o nome de predestinação mesmo, com o nome de eleição, com o nome com várias outras nomenclaturas, tá bom? Então nem é preciso dizer que no Antigo e no Novo Testamento os crentes entendiam que Deus estava no controle de todas as ações, tá bom? É claro que nós estamos falando aqui de salvação, mas podemos incluir aí todas as salvações fora também da questão da salvação. No período da patrística, que é um período que vai do primeiro século, do segundo século até o século V, que é o período ali bem importante em que viveram os chamados pais apostólicos. Quem eram esses pais apostólicos? Esses foram os bispos que substituíram os apóstolos. Muitos desses bispos eram discípulos dos apóstolos, como por exemplo Policarpo, que era discípulo do apóstolo João. Então, os textos destes discípulos, esses textos são extremamente importantes para que a gente entenda como que era a doutrina apostólica. Bom, essa questão foi discutida no período da patrística, né, por vários estudiosos, só que não teve assim uma sistematização. Foi somente em Agostinho, como está destacado aí, somente através de Santo Agostinho, que foi o primeiro grande teólogo da igreja, antes de existir a Igreja Católica. Na verdade, Agostinho pega o período em que ainda não existia a Igreja Católica em Roma, e aí a igreja passa a existir em Roma. Ele pega esse período, né, de transição. E por isso ele é considerado um grande teólogo, tanto por protestantes quanto por católicos. Tá? E nessa questão da predestinação, ele mandou muito bem. Ele foi o primeiro a sistematizar essa questão. Tanto é que 1000 anos depois, Calvino
vai falar sobre a predestinação, mas ele não vai falar uma coisa nova, ele vai resgatar aquilo que Agostinho já dizia. Por isso, irmãos, a predestinação, a doutrina da predestinação não é uma coisa nova, é uma coisa histórica, né? E o primeiro grande debate acerca disso foi a polêmica aí do pelagianismo, como está destacado aí. O que foi isso? Pelágio, um homem, ele viu os escritos de Agostinho, que dizia que o ser humano foi predestinado, né, que existe a doutrina da predestinação da salvação, e ele não concordou com aquilo, ele ficou extremamente indignado, e Pelágio acreditava que o ser humano nasce neutro, nem bom nem mal, que o ser humano constrói a sua vida em relação ao pecado. Ele negava o pecado original. Então, veja que Pelágio acreditava em coisas bem complicadas, né, que a Bíblia não afirma. Houve um debate ali, em um concílio entre Agostinho e Pelágio, e obviamente Agostinho saiu vencedor. Agostinho é considerado até por muitos o maior teólogo da história da igreja. Então, ele contribuiu muito para essa doutrina, tá? Ele escreve bastante sobre isso e Agostinho até, ele não só é um teólogo, mas também um filósofo. Seria bom aqueles que gostam de filosofia também ler Agostinho. Bom, na Idade Medieval a Igreja Católica mudou um pouco o rumo e passou a acreditar numa espécie de semi-pelagianismo, né? Uma predestinação, mas também com a crença ali no livre-arbítrio, né? Algo que mais ou menos que as pessoas acreditam hoje. Mas hoje, oficialmente, a Igreja Católica nega o livre-arbítrio. Nega a predestinação. Eles acreditam mesmo que no livre-arbítrio da pessoa, que a pessoa é salva aí pelo seu livre-arbítrio. Claro, eles acreditam que Deus conduz tudo, que Deus, pela sua providência, controla as coisas, né, até certa medida, mas o fator definidor para que uma pessoa seja salva é a escolha da pessoa. Bom, o grande nome da Idade Medieval, Tomás de Aquino, ele concordou com Agostinho. Depois a Igreja Católica abandonou essa crença, muito por conta dos reformadores, num combate aos reformadores. Mas Tomás de Aquino acreditava na doutrina da predestinação. Bom, ainda na história, aí chega o período da Reforma Protestante. É aí que a doutrina da eleição vai ganhar mesmo um rumo forte, aí, vamos dizer assim. Né? Todos os reformadores do século XVI abraçavam a doutrina da predestinação. Tá bom? Alguns até pensam que foi Calvino que bateu mais nessa questão. Sim, eu acho que Calvino ele sistematizou melhor essa doutrina, organizou essa doutrina, mas não foi ele que bateu mais nessa tecla. Porque Calvino fala muito sobre outros assuntos. Ele é conhecido pela doutrina da predestinação por causa dos 5 pontos que não nasceram com Calvino. A gente vai ver sobre o nascimento dos 5 pontos hoje ainda. Mas Calvino é conhecido pelos 5 pontos, mas isso na verdade é um engano histórico. Né? Calvino ele escreveu mais sobre outros assuntos, e tantos outros assuntos na verdade. Até alguns assuntos a gente tem estudado, né, sobre a questão da política e assim por diante. Bom, foi Lutero aquele que mais bateu na questão da predestinação, especialmente na sua controvérsia com Erasmo, contra Erasmo de Roterdã. Então tem um livro que ele está disponível na internet, aí de graça, para você baixar em PDF, quase todos os formatos. Ele tem esse livro que se chama Nascido Escravo. Tem algumas versões menores do livro, tem umas versões maiores, completas, mas foi um livro escrito por Lutero combatendo a ideia do livre-arbítrio. Então Lutero, do começo ao fim do livro, ele vai dizer que o ser humano, por causa do pecado, nasce escravo do pecado, não tem liberdade de escolha. Ele precisa da influência de Deus operando no seu coração para que ele possa escolher a Deus. Bom? E depois, os grandes homens de Deus que apareceram pós-reforma. Então, John Bunyan, que escreveu O Peregrino, que é o segundo livro mais traduzido e publicado na história depois da Bíblia. Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, George Whitefield, David Brander e assim por diante. Diríamos que os grandes estudiosos e teólogos da história foram calvinistas. Aqui eu não estou citando outros tantos, tá? Os grandes missionários, os grandes teólogos, os grandes pastores de renome foram da ordem calvinista. O problema é que cada vez mais a doutrina
do livre-arbítrio foi ganhando terreno. Eu já disse, né, por conta do humanismo. É característico do homem querer tirar Deus da história e dizer que ele, homem, está no controle do seu destino. Então, por isso a doutrina do livre-arbítrio é muito mais aceitável para as pessoas, especialmente na época que a gente vive, que é uma época de desvio doutrinário. Bom? E agora, onde surgiu, né? Como nascem os 5 pontos do calvinismo? Os 5 pontos do calvinismo, então, não nascem com Calvino. Calvino já tinha morrido, né, quando os 5 pontos do calvinismo nasceram. Os 5 pontos do calvinismo nasceram um século depois, cerca de um século depois da Reforma Protestante. Havia um homem chamado Jacó, ou Tiago, Armínio, na Igreja Reformada da Holanda, que ele tinha pontos de discordância com a doutrina da predestinação. E ele levantou ali alguns pontos de discordância. Ele não chega a publicar isso, não chega a manifestar isso, mas ele era um professor, então ele passa isso para os seus alunos. Depois de sua morte, aí como está escrito em 1609, o grupo arminiano, quer dizer, arminiano por causa de Jacob Armínio, de Tiago Armínio, né, publicou um documento chamado Remonstrance, que significa aí protesto, pedido, pleito, que expunha o ponto de vista teológico de Armínio e pedia que a igreja da Holanda, a igreja reformada, que é a igreja presbiteriana lá da Holanda, revisse os seus pontos acerca da doutrina da predestinação. Os camaradas eram ousados, hein? Pedir que a igreja mudasse o seu ponto de vista em relação à predestinação. E eles trouxeram então 5 pontos, tá? Então, como está exposto aí, esses pontos aqui são os pontos levantados pelos arminianos, tá? Por isso são chamados aí, historicamente de 5 pontos do arminianismo. O primeiro ponto, eles defendiam que o ser humano tem uma habilidade para escolher a Deus ou não. Uma habilidade, defendiam então uma habilidade humana ou livre-arbítrio. Tá? O segundo ponto deles é que a eleição é condicional. Ou seja, eles diziam o seguinte, tá bom, Deus elege sim pessoas, mas Deus elege baseado em uma fé prevista. Ou seja, Deus, lá do passado, antes da fundação do mundo, Deus viu você e viu se o evangelho fosse pregado para você, o que você faria. Então Deus viu, por exemplo, que você responderia positivamente, que você escolheria o evangelho. Aí Deus vai e te escolhe. Então Deus viu que outra pessoa não escolheria, então Deus não escolhe essa pessoa. Então eles diziam que a eleição era condicional. Deus elege, porque não tem como negar a eleição, porque só a palavra eleição na Bíblia e os seus derivados são dezenas e dezenas. Não tinha como negar, então eles acharam um jeitinho de arrumar o negócio. Né? Não, Deus elege, mas porque baseado numa fé prevista. O problema de tudo é que isso não é bíblico, né? Não está na Bíblia. Como que Deus vai eleger alguém baseado numa fé prevista? Né? A gente vai explicar isso quando a gente estiver estudando cada um desses pontos, tá? Mas o terceiro ponto é redenção universal ou expiação geral. Então eles acreditavam que Jesus, a expiação de Jesus, a morte de Jesus foi por todas as pessoas do mundo. Por cada pessoa do mundo. Cada uma das pessoas. Jesus morreu por cada pessoa do mundo. Nós vamos estudar também essa questão. Eles acreditavam que a pessoa pode resistir ao Espírito Santo. Se ela não quiser ser salva, ela não é salva. O Espírito Santo pode operar, mas se a pessoa não quiser, ela não é salva, ela pode resistir ao Espírito Santo. E o último ponto, aí a queda da graça, aí eles se dividiam um pouco, né? Eles colocavam isso para a igreja estudar. Se há possibilidade de uma pessoa salva perder a salvação ou não. Alguns achavam que não há possibilidade da pessoa perder a salvação. Outros achavam que sim. Então, esses são os 5 pontos levados pelo Partido Arminiano, os discípulos de Armínio, para a Igreja Reformada da Holanda. Bom, e foi por causa desses 5 pontos que nasceram os 5 pontos do calvinismo, que são 5 pontos que se contrapõem
a estes 5 pontos aqui. Eles não foram feitos por Calvino, mas foram feitos pelos discípulos do Calvino para combater esses 5 pontos do arminianismo com base nos estudos de Calvino. Então, estes 5 pontos foram publicados pelo Sínodo de Dort, porque na cidade de Dort foi feito um concílio, um sínodo, para discutir essa questão levantada aí anteriormente pelo partido arminiano. E foi feito um documento grande, poucas pessoas conhecem e leram esse documento, que é chamado Cânones de Dort, que são as decisões do concílio, que está disponível aí em qualquer site. Mas o resumo desse documento são os 5 pontos do calvinismo que combate, se contrapõe aos 5 pontos do arminianismo. E depois, com o tempo, lá nos Estados Unidos, depois de muito tempo, esses 5 pontos começaram a ser chamados de tulipa. Por isso, se você perceber os sites calvinistas aí, vocês vão perceber que geralmente o site calvinista tem uma tulipinha lá. Porque a tulipa, essa flor mesmo, a tulipa, ela passou a ser um símbolo do calvinismo, tá? Dos 5 pontos do calvinismo, tá bom? Por isso é chamada também de doutrina da tulipa. Tá? Por quê? Porque em inglês, como você pode reparar aí, os 5 pontos do calvinismo, que cada um desses pontos se contrapõe a cada um dos pontos do arminianismo, eles formam um acróstico, né, da palavra em inglês tulip. Então, T-U-L-I-P, tulip. Então, total depravity, a eleição incondicional e assim por diante. Tá? Que em português é total depravação. Em português não dá certo a tulipa, né? Não dá, o acróstico é em inglês, tá? Total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Então, nós vamos estudar cada um desses pontos. Vamos ter uma aula para cada ponto desses. E todos estes 5 pontos giram em torno de um ponto só, que é a soberania de Deus, a doutrina da predestinação. Então, a depravação total, estudaremos. Estudaremos que a eleição... Desculpe, voltando para a depravação total. Estudaremos que a Bíblia fala que a Bíblia ensina a depravação total e não o livre-arbítrio. Estudaremos que a Bíblia ensina a eleição incondicional. Deus elege incondicionalmente, não movido por qualquer circunstância que há no homem. E a Bíblia não ensina a eleição condicional, como pregava o partido arminiano. Partido porque era um partido político, tá? Naquela época, eu disse para você já que a religião era misturada com política. Não existia separação das esferas. Expiação limitada, ou seja, a Bíblia ensina que Jesus morreu pela igreja. A Bíblia não ensina que Jesus morreu pelo mundo todo. Nós vamos estudar sobre isso. Graça irresistível, ou seja, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é poderoso para agir quando e como ele quiser. E quando ele quer, o ser humano não consegue resistir. E estudaremos sobre a perseverança dos santos, ou seja, uma vez que Deus fez toda essa obra, ele mesmo, obviamente, vai sustentar a pessoa até o fim. Tudo bem, amados irmãos? Não vou perguntar se tem alguma pergunta, porque não tem como vocês responderem agora, né? Mas vocês podem enviar no grupo, nosso grupo do WhatsApp, a pergunta. Eu vou deixar esse estudo aqui no Facebook, no YouTube, né? E vou mandar um link só para que vocês estudem, anotem. Vou mandar também esses slides para vocês, se vocês quiserem anotar. E se tiverem alguma dúvida sobre essa introdução, porque com certeza pode ser que vocês tenham dúvidas em relação aos pontos, mas os pontos a gente vai estudar ainda, né? Mas se tiver alguma dúvida quanto a essa introdução aí, e até quanto os outros pontos também, não tem problema, né? Envie aí no grupo ou em particular, você que sabe, você que escolhe, tá bom? Então, para concluir aí alguns comentários. As grandes verdades bíblicas nunca morrem. Deus sempre sustenta as suas verdades, por mais que as suas verdades estejam fora de moda, sejam rejeitadas pelo homem natural. Deus sempre sustenta as suas verdades. Então, a doutrina da predestinação chegar viva até hoje é um milagre no mundo que a gente vive totalmente humanista, né? E eu diria até que o nosso mundo está deixando de ser humanista para ser totalmente relativista mesmo. Porque em determinado momento o homem esteve no centro
Isso ainda ocorre, mas hoje é o relativismo que está no centro, né? Cada um tem a sua verdade, pouco importa o resto. É isso que as pessoas pensam, mas não o que Deus pensa. As grandes verdades bíblicas são difíceis de entender. Então, as verdades bíblicas são muito profundas. Então, nós somos pecadores e temos limitações, não limitações intelectuais, não, apesar de termos também limitações intelectuais, mas não é esse o problema. O problema são as nossas limitações espirituais, né? Então, nós precisamos muito da graça de Deus. Então, o terceiro ponto aí, as grandes verdades bíblicas só são entendidas por intermédio do Espírito Santo. Por mais simples que seja, uma verdade bíblica só é compreendida verdadeiramente pelo auxílio do Espírito Santo. Lembra-se, em Mateus capítulo 16, quando Jesus perguntou para os discípulos: o que vocês pensam aí? O que dizem sobre mim? E eles disseram: uns dizem isso, outros dizem aquilo. E Jesus diz: o que vocês pensam? E Pedro disse: nós pensamos que o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Lembra-se que Jesus disse: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Então, o que Pedro falou? Que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Que ele era o Messias e ele era divino. Essa simples verdade, que parece simples para nós hoje, né? Porque a gente já se acostumou com ela. Jesus está falando que não pode ser compreendida sem o Espírito Santo. Então, quanto mais essas outras verdades aqui, que não diria que são mais profundas, mas talvez tenham gerado mais controvérsia, né? Nos tempos modernos, né? Então é isso aí, meus amados irmãos. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam pensar sobre essas verdades, que vocês tenham uma ótima sexta-feira. Aproveite aí o Dia dos Namorados para estudar a Bíblia juntos, para pensar em como estamos levando o relacionamento, né? Se vocês estão ajudando um ao outro a glorificar a Cristo. Então o marido deve ajudar, o namorado deve ajudar a esposa a glorificar a Cristo e a esposa também deve ajudar o marido a glorificar a Cristo. Bom, vamos pensar sobre isso. Vamos ter uma oração? Senhor, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos, ó Pai, por cada casal, Pai querido, que participa conosco do catecúmeno. Obrigado, Senhor, pela vida do Roberto, da Suelen. Obrigado também pela vida do Eduardo, da Amanda, da Sayuri e do Everton, ó Pai. Abençoe estes casais, que eles sejam, Pai querido, prósperos em todos os seus planos, Pai, e especialmente que eles glorifiquem o Teu santo nome, pois essa vida aqui é tão passageira e importa o que fazemos para a eternidade. Em nome de Jesus. Deus abençoe todos os irmãos aí. Uma ótima sexta-feira.